Olá, gente! Tudo bem? Mais uma live nossa de cada terça. Então, hoje vamos falar de ciclo menstrual com uma pessoa linda, minha teacher da pós-graduação de fitoterapia. Então, uma honra estar aqui hoje. Vou apresentá-la a vocês antes dela entrar. Então, hoje eu vou conversar com Maria Angélica. Aliás, deixa eu botar aqui logo o título. Fitoterapia. Fitoterapia. Vou botar no ciclo. Nas queixas do ciclo menstrual. Pra ficar. Nas queixas. Opa. Do ciclo menstrual. Olá, gente! Ó, deixa eu falar. Quem estiver entrando, please, vai mandando um aviãozinho aqui. Deixa eu chamar minha tia. Então, ela vai entrar agora e eu vou apresentá-la. Hoje a gente vai falar da fitoterapia no ciclo menstrual. Oi! Conectadas em ambos os acessos, né? A modernidade aí. É verdade, estamos tanto no Instagram quanto no YouTube, tá, gente? Então, quem quiser acompanhar pelo YouTube também pode. Bem, Maria Angélica Filt é nutricionista, eu acho que eu falei o sobrenome certo, espero eu. É nutricionista e fitoterapeuta e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia. E eu estou muito feliz de tê-la aqui. Ela também é coordenadora do ambulatório de fitoterapia do Hospital Federal do Andaraí e coordenadora da pós-graduação em fitoterapia na prática clínica, da qual eu faço parte, a BFIT. Eu sou, assim, uma mulher de sorte, porque eu tenho vários professores. Eu estou apaixonada pela pós, então posso já dar meu relato como aluna. E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Vou te chamar de Angélica, tá? Que é o que eu mais te chamo. Para a gente falar um pouquinho do ciclo menstrual, das queixas, né? De toda essa questão. Muito obrigada. Eu queria que você falasse mais alguma coisa, se você quiser se apresentar mais, enfim, antes da gente Ah, entrar. obrigada eu pelo convite, né? Muito bom falar de fitoterapia, né? A gente é um universo que nos encanta por todas as possibilidades que a gente pode, né, atuar e principalmente nessa questão da saúde da mulher. A gente tem muita coisa para falar, né? Então é muito bom estar aqui. Muito obrigada de novo e boa noite para todo mundo que está entrando aí. Obrigada. Bem, eu tenho 44 anos e eu sou ainda de uma época que a gente ia, eu peguei isso, graças a Deus hoje em dia não é mais assim. A gente ia na farmácia comprar absorvente e era assim, meio envergonhada para comprar. Se você pedisse, eu me lembro que se eu pedisse ao meu pai para ele comprar, ele não gostava de comprar, ele se sentia envergonhado. Então, teve muita ressignificação sobre a questão do ciclo menstrual, e eu acho assim que ao longo do tempo a gente viu muita questão negativa do ciclo menstrual. Então eu queria começar meio filosofando, Angélica, lendo uma poesia sobre o ciclo menstrual, para a gente ressignificar, embora a gente vá falar de queixas ligadas a ele, eu acho que também a gente tem uma parte, obviamente, que a gente sabe que muitas mulheres sofrem, mas tem uma parte também de celebração do ciclo menstrual. E eu queria entrar falando que a gente vai trazer mais saúde, mas que o ciclo menstrual ele faz parte de uma celebração do sagrado feminino, né? E eu vou ler aqui para vocês. Eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Os homens vertem sangue por doença, sangria ou por punhal cravado. Rubra urgência a estancar, trancar no escuro emaranhado das artérias. Já nós, né? Em nós, mulheres, em nós o sangue aflora como fonte no côncavo do corpo. Olho d'água, escarlate, encharcado cetim que escorre em fio. Nosso sangue se dá de mão beijada, se entrega ao tempo como chuva ao vento.
Tô demorando porque tá demorando a subir aqui o negócio. O sangue masculino tinge as armas e o mar, empapa o chão dos campos de batalha, respinga nas bandeiras, mancha a história. E aí vamos falar agora do nosso. O nosso vai colhido em brancos panos, escorre sobre as coxas, benze o leito manso, sangrar sem grito, que anuncia a ciranda da fêmea. Então, eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Pois há muito sangue que corre para a morte e o nosso que se entrega para a lua. Esse é um poema que eu li para vocês agora, da Marina Colasanti, que está dentro do Rota de Colisão, que é um livro dela, de 1993. Então, eu começo com ele perguntando, falando que, por um lado, a gente tem toda essa beleza, né, que a gente deveria prestar atenção sempre nisso, mas cerca de 70% das mulheres, né, têm sintomas físicos e emocionais relacionados à TPM. Com maior ou menor intensidade, mas os sintomas da TPM surgem antes, né, da menstruação, de 10 a 14 dias antes da menstruação, e bem no início do fluxo menstrual. E são mais de 150 sintomas catalogados, né? A gente sabe muito bem deles, a mastalgia, dor no peito, dor cólica, né? Irritabilidade, né? E eu queria saber, abrir, né, perguntando a você, existe alguma coisa da fitoterapia para os sintomas da TPM? Então, primeiro eu queria dizer que foi lindo que você leu, foi muito bonito. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa entender que, óbvio, né, tem mulheres que têm um sofrimento aí envolvido com esse ciclo menstrual, eu acho que. Mas é importante a gente entender que que faz parte de nós, né? Entender esse corpo também e o quanto que ele reage, né, por uma dor, também é uma forma de reação desse corpo, é muito importante. Então, hoje se fala muito em empoderamento, né? Empoderamento feminino, mas acho que conhecimento é a palavra mais certa, é conhecer o seu corpo mesmo, né? E poder, assim, se apoderar dele, mas primeiro conhecê-lo. Então, isso é fundamental e eu acho que foi lindo, foi muito bonito. Obrigada por esse momento. E aí você falou, olha, os sintomas do ciclo começam em torno de 10, né, 12 dias antes da menstruação, continuam durante os primeiros dias da menstruação. E aí você pensa numa pessoa, por exemplo, que tem um ciclo de 21 dias, olha quanto tempo ela fica quase que envolvida nessas alterações hormonais diretamente, né? Tipo, sempre. É importante observar e falar o quanto que isso né? Faz parte do nosso mundo, né? Faz parte da nossa rotina e a gente tem que tratar assim e tem que procurar passar, né? E manter um ciclo que seja saudável, né? E aí sim, a fitoterapia, ela pode contribuir. Eu acho que tem algumas áreas da fitoterapia, e isso eu posso te dizer com certeza, porque, né, faz parte da minha prática clínica, já atuo aí há um tempo dentro, tanto em consultório quanto no ambulatório do hospital. A gente tem algumas áreas da fitoterapia em que tem uma resposta mais efetiva até do que outras, que eu digo, é muito fácil defender a fitoterapia em algumas áreas. E na saúde da mulher é uma delas. Né? A fitoterapia, ela pode sim complementar em todas as fases da mulher, né? Desde daí da menarca até, né, a menopausa. Ela pode sim contribuir. E aí, quando se trata de TPM, né, que você se disse, olha, tem mais de 100, né, queixas aí relacionadas e sintomas relacionados, sinais e queixas, a gente vai desde uma irritabilidade, que tem uma mudança de humor aí, que tem a ver com modulações de neurotransmissores, e a fitoterapia pode contribuir nisso. Então, a gente pode modular esses neurotransmissores, né, com plantas que vão atuar aí controlando esse humor, diminuindo um pouco essa irritação. Que às vezes pode levar até compulsões. A gente fala muito, olha, quando eu tomo
tô na TPM, posso comer um pote de sorvete, posso atacar a geladeira porque estou na TPM. Normalmente a gente procura, quando está, alimentos que façam isso, que façam essa modulação, essa liberação de serotonina. Normalmente ela vem com a gordura e com o açúcar. É por isso que a gente procura esses alimentos. Então, tem, sim, na fitoterapia plantas que fazem isso, né? Então, plantas que vão modular esses neurotransmissores e com isso a gente se sentir mais tranquilo, mais leve e que acaba também, de certa forma, modulando a dor, porque quando a gente modula a serotonina, a gente também consegue modular o grau de dor, né? A serotonina está envolvida com depressão, com estresse, com dor. Então, modular esses neurotransmissores são importantes, né? A gente está falando mais de serotonina, mas pode falar de dopamina também, né? Então, os neurotransmissores específicos. Isso é um caminho. Né? Falando de TPM ainda, a gente pode trabalhar bastante a questão das plantas antiespasmódicas mesmo, né? Então, plantas que vão fazer analgesia central, que vão melhorar isso durante o ciclo. Eu estou no ciclo menstrual, então estou sentindo uma cólica, alguma planta que vá trabalhar essa questão antiespasmódica mesmo. Né? Então, trabalhar o ciclo. Tem plantas que podem trabalhar a questão inflamatória também muito bem. Então, a gente vai modulando, né? Na verdade, é um conjunto de plantas. E aí você vai me perguntar exemplos, né? Porque eu estou dizendo tem plantas e não estou falando nenhuma delas, né? Nesse primeiro. Exatamente. Nesse primeiro ciclo, nessa primeira sintoma aí que a gente falou do humor, da irritabilidade, a gente tem plantas, por exemplo, como crocus sativos, Garcinia cambogia. O crocus é aquele açafrão verdadeiro que a gente utiliza na culinária, né, que a gente consegue padronizar ele, aí ter uma efetividade mais biodisponível dele para esse sintoma. A Garcinia cambogia é uma plantinha também que a gente usa bastante. Mas modular cortisol e modular dopamina e modular GABA também é importante, que são outros neurotransmissores, e a gente pode fazer até com uma melissa, por exemplo, com uma camomila, a gente vai conseguir isso também durante o período, né? Então, quando começa já essa irritação, aí 15 dias antes, já começar a tratar isso. Né? Uhum. Já para essa dor, essa ação antiespasmódica, tem uma plantinha que a gente tem em casa, no quintal, plantada, ou que tem na feira muito fácil, que é o funcho. Né? O funcho a gente acha facinho, e o funcho é super antiespasmódica, central, então tem resposta para dor muito fácil, assim como a canela, que também é uma planta que vai fazer isso. Então, uma planta que também vai levar calor central, né? Calor para o centro do corpo, e é uma planta também antiespasmódica. E aí, falando de inflamação, tanto a canela é anti-inflamatória também, ela pode vir aí de novo, quanto até um gengibre ou uma cúrcuma, por exemplo. A cúrcuma é muito legal também para esse ciclo. Só que aí tem que pensar que a gente trabalha a inflamação durante um período maior, então, não só durante o ciclo menstrual, né? Essa questão do humor, a gente precisa trabalhar uns dias antes, e só as antiespasmódicas mesmo que a gente vai usar pontualmente quando está sentindo a cólica. Né? Ai, Então, bacana. E vem cá, uma que é muito difundida é o óleo de prímula. O que que você acha do óleo de prímula? o óleo de prímula, ele é interessante sim, mas ele vai trabalhar mais essa questão inflamatória. Então, sim, ele pode ser utilizado durante o ciclo, tá? Então, são tratamentos a longo prazo e tratamentos mais curtos, né? Algo que você vai usar especificamente para sinal e sintoma e algo que você vai usar com um tempo maior. Então, por exemplo, o óleo de prímula, sim, eu posso utilizar, mas eu vou utilizar ela com um tempo, né? Vou precisar utilizar aí durante um ciclo maior de tempo, mas ela sim, ela pode ser usada. Tem uma planta que a gente até já brincou algumas vezes em sala de aula, porque como eu sou angélica, eu digo, olha, tem Angélica sinensis, né? A Angélica sinensis é a planta da mulher na medicina chinesa. Então, todas as queixas que nós vamos falar aqui do ciclo feminino, desde a menarca até a menopausa, a gente pode pensar numa Angélica sinensis aí para regular esse feminino. Ela tem essa função na medicina chinesa, né? De regular esse ciclo relacionado aos distúrbios do feminino. Então, é uma planta fantástica, uma planta, né, linda, né? Muito bonita. E realmente ela vem, a raiz dela, né? A gente usa a raiz, e a raiz vai trabalhar nessa questão dos distúrbios. De uma maneira assim, prática, né? Eu acho que falta às vezes, por exemplo, como eu falei, o óleo de prímula é muito difundido, mas às vezes eu acho que falta essa conscientização de que
algumas coisas são rápidas e outras coisas precisam ser usadas de maneira a longo prazo para ter realmente um efeito, né? E a questão também, eu acho, Angélica, que as pessoas ficam um pouco ainda perdidas. Eu estou vendo isso e como eu estou fazendo as lives de vez em quando da fitoterapia, eu vejo que as pessoas ficam perdidas assim, Mônica, aonde, com quem que eu vejo isso, assim, eu quero abrir já falando isso porque eu já sei que depois vai vir uma enxurrada de, eu adoro, eu quero sim me tratar dessa maneira, eu vou conversar com a minha gineco e tal, e vou ver o que a gente pode fazer de composição, mas quem é que pode, eu sei quem pode, né, mas assim, perguntando para você, quem é que a pessoa pode procurar? Uma mulher que, nossa, que maneiro, sabe, eu quero poder fazer parte disso, eu quero me tratar através das plantas e tal. A quem ela procura? Então, tem que ser um profissional de saúde que seja prescritor em fitoterapia, porque nem todo profissional de saúde é. Né? Então, a gente tem hoje alguns profissionais que são prescritores, né? É o profissional nutricionista, o fisioterapeuta, alguns médicos, né? Enfermeiros, a gente tem também uma linha de enfermagem aí seguindo para prescrição de fito, o farmacêutico, né? Então, a gente tem hoje alguns profissionais de saúde que são prescritores legais em fito, né? Agora, não quer dizer que seja nutricionista que trabalha com fito, ou que seja fisioterapeuta que trabalhe, nem médico e trabalhe. Então, é importante ver se segue essa linha, né, da fitoterapia, se tem, né, a especialização ou né, que faça algum trabalho já nessa linha de fitoterapia para poder procurar isso. Já tem hoje muitos ginecologistas seguindo essa linha, né, da ginecologia mais natural, e aí sim, trabalhando um pouco mais com a fitoterapia. Mas ela não é exclusiva da ginecologia natural, não. A gente tem ginecologistas que são, né, mais cartesianos mesmo, e aí, mesmo assim, né, até pela questão do fito-hormônio ser tão validado hoje na ciência para ser utilizado e muito mais seguro do que a utilização de um hormônio sintético. Então, a gente tem muitos profissionais hoje seguindo, principalmente os médicos ginecologistas, para trabalhar com fito, mesmo não sendo fitoterapeuta, né? Então, a gente vê também. E, bem, estão perguntando se em alguns casos o resultado é a longo prazo, seria interessante e correto usar com antecedência aos sintomas, ou seja, uma prevenção? Sim, aí o que que acontece? Se eu tenho uma mulher, né? Chega no meu consultório, uma mulher que tem uma queixa contínua de muita TPM, de um desconforto muito grande, às vezes é incapacitante, inclusive, durante o ciclo, né? A pessoa fica completamente incapacitada. A gente precisa fazer tratamentos diferentes, alguns tratamentos a longo prazo, e aí com plantas, por exemplo, como a Angélica sinensis, uma cúrcuma, a gente vai trabalhar mais essa inflamação, vai trabalhar mais esse corpo como um todo. E aí, mais pontualmente, quando tem as cólicas, a gente trabalha com a outra planta. Então, são ciclos diferentes, né? A gente pode utilizar eles em conjunto. Algo que ela vai utilizar aí por alguns meses diretamente e a outras plantas que a gente vai utilizar só quando tem a dor. Até ela chegar num momento que a gente conseguiu trabalhar isso e que talvez ela não precise mais daquela só de dor, até chegar um momento que a gente pode retirar, inclusive, né, ou colocar eventualmente alguma planta para regular esse ciclo. Então, consegue fazer isso. E isso é claro, a gente consegue fazer muito bem durante o tratamento de fito para essa questão, né? Outra questão que eu acho que vem aumentando a queixa, né, e as mulheres vêm procurando um tratamento mais natural é a endometriose, que eu acho que todo mundo sabe, mas vale a pena repetir, que é quando o endométrio, que é o tecido que reveste o útero lá dentro, né, cresce para fora do útero, né? E esses fragmentos, né, de menstruação, vamos dizer assim, vão parar em outros órgãos, ovário, trompas, às vezes no intestino, né, nas regiões vizinhas, né? Esse tecido é deslocado e ele vai sendo estimulado durante a menstruação. Estou falando para a galera leiga aí que está assistindo a gente. Bem, a partir daí pode surgir cólica, né, que é uma das maiores características e essas cólicas são intensas, geralmente deixa essa mulher em casa, né? Ela pode ter até a priori dificuldade de engravidar. Então,
Hoje, no Brasil, estima-se que tem 6 milhões de brasileiras com endometriose, é muita gente. E aí eu queria saber, Angélica, também da fitoterapia em relação à endometriose. Como é que é o papel da fito, o que que a mulher pode fazer para melhorar um pouco os sintomas, que realmente não é fácil, né? Ainda tem dor, né? Dor na relação, aquela dor profunda, né? Exatamente. É importante destacar, Mônica, que a endometriose ela é uma doença crônica, né? E que muitas vezes o curso dela só termina na menopausa, né? Então, você realmente não é uma doença pontual que seja, né, tão facilmente tratável e que realmente é um prolongamento aí bastante grande de tempo, né? Na verdade, o endométrio ele vai para o caminho contrário, né? Ao invés dele se deslocar durante a menstruação, ele pega o caminho contrário e vai se instalar em outras regiões. Então, na verdade, quando se trata de fitoterapia para endometriose, a gente trata muito mais sintoma do que a própria patologia. Claro que a gente pode pensar, assim, no anti-inflamatório, nesse caso também, mas a gente trata muito mais os sintomas dela, né? Então, essa dor que vem aí, né? Esse desconforto, tentar tratar esse aparelho feminino aí, dando mais imunidade para ele, porque a gente tem plantas que levam imunidade para o aparelho reprodutor, né? Que é o feminino nosso. Então, a gente vai trabalhar muito mais isso para controlar sintoma, controlar as questões que vêm aí junto com a endometriose, não necessariamente a doença nesse caso, até pelo curso dela ser, né, uma doença muito mais crônica e que realmente, muitas vezes é a cirurgia só que vai, né, poder dar um efeito mais específico, né, para a patologia. É, como quase todos os tratamentos são tratamentos para sintoma, né? É como você bem falou. É uma doença realmente difícil. Eu sou fisioterapeuta pélvica e a fisioterapia pélvica ela tem um papel importante também nos sintomas, né? Então, ou depois da cirurgia. Então, essa Uhum. mulher, ela geralmente tem essa dor profunda. Então, esse assoalho pélvico dessa mulher vai ficar mais tenso às vezes, pode até a longo prazo desenvolver um vaginismo, ter mais dor ainda. Então, a gente trabalha todo o abdômen, trabalha a respiração. Às vezes, a mulher pode vir até ter problema de marcha. Então, até a parte funcional dessa mulher pode ser atingida, né? Existem alguns trabalhos que falam dessa questão da postura na mulher com uma dor crônica, seja endometriose, seja fibromialgia, né? Então, o papel da fisioterapia também é o mesmo papel aí da fitoterapia, trabalhando nos sintomas. E aqui a Sarita perguntou: os banhos de assento, quais as precauções que devemos ter? Não entendi muita pergunta, mas você conseguiu entender, Angélica? Eu não Quais vi a pergunta, porque ela já ela passou, né? falou, Mas ela está é, escrito aqui, exatamente. ela só falou isso. Eu estou aqui procurando, parece que faltou alguma coisa. Nos banhos de assento, quais as precauções devemos ter, mas para qual banho de assento e que precaução, né, exatamente? Então, exatamente. Os banhos de assento é um recurso da fitoterapia que pode ser utilizado também, né? O fisioterapeuta, por exemplo, pode utilizar muito bem, já que trabalha bem essa questão também, né? Aliando aí a sua prática clínica, o banho de assento. Eu acho que e aí a gente tem algumas, são feitos de chás de algumas ervas, o barbatimão, exatamente, o barbatimão é uma boa planta para utilizar como banho de assento também, né? A camomila também é uma planta que se usa muito para banho de assento, né? Para essas queixas relacionadas a feminino também, né? Relacionadas a essas dores e mais por essa questão. Todas as plantas elas têm óleos essenciais. Quando a gente faz o banho de assento, a gente de uma certa forma está carreando esses óleos essenciais também, né? Então ele vai ter essa função, principalmente, né? O banho de assento. Eu gosto muito do barbatimão, calêndula, eu acho bacana, né? Calêndula já é mais Lavanda, antifúngica. oi? A calêndula já é mais antifúngica, mas também é fantástica, principalmente para cândida, por exemplo, se a gente tem paciente com cândida, aí a calêndula vem muito a calhar aí no tratamento, sim. Eu tenho muitas pacientes com cândida. E eu acabo, assim, eu acho que fica interessante misturar a camomila, que dá uma acalmada, né? O barbatimão e a calêndula. Eu acho bacana. Não sei se você aconselha isso, porque aqui, gente, eu estou
de frente com a minha teacher. Aí ela aproveita para me corrigir a bobagem que eu falar. Olha que beleza. Até Fala. agora, a pessoa ela está perguntando se a população usa indiscriminadamente, é verdade. A gente tem isso na fitoterapia, acontece muito, não só para mãe de assento, Sarita. Às vezes a gente vê aquela frase que eu sempre digo, né, no início de aula, eu digo assim, olha, fitoterapia não existe bom para tudo, nem mal não faz. E isso tanto em uso oral, quanto uso tópico, quanto mãe de assento, inalação, tudo. Então a gente tem cuidados, indicações e contraindicações, sempre, para tudo, né? Para todos esses caminhos. Então é importante, por isso que é tão importante procurar um profissional de saúde que seja, né? Que tenha esse conhecimento para realmente orientar, tá super na moda, assim como tá, né? Os óleos essenciais, inalação, né? A fitoterapia tá na moda. A gente estava falando isso essa semana, dizendo, olha, tem uma galera por aí agora que virou fitoterapeuta, né? Só que tem a gente que está nessa estrada há muito tempo fica até um pouco preocupado às vezes, né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter o conhecimento, tem que ter essa questão dos efeitos colaterais e as combinações que são possíveis e não são. Então, nada como procurar alguém que realmente tenha, né, se especializado na área, que tenha conhecimento na área mesmo, para fazer a combinação correta. Porque aí, né, pode até porque se a pessoa usa alguma medicação, tudo isso pode influenciar. O que você está falando é extremamente importante, porque assim, eu fui procurar a pós, porque eu vejo que não é porque eu sou habilitada como fisioterapeuta a prescrever que eu vou prescrever indiscriminadamente. Então, eu vou prescrever porque eu ouvi alguém dizer, não, eu vou estudar para eu prescrever tudo que eu for prescrever, eu vou prescrever com segurança. Então, o que eu não tiver segurança, eu não vou prescrever, vou deixar aquelas plantas, né, mais amarelas, vamos dizer, né, bandeira amarela, eu vou deixar de lado e vou prescrever mais as verdes, né, as que são mais livres, mais tranquilas. Eu acho que a gente, quando a gente procura um profissional, e aí eu estou dando esse alerta aí para todo mundo que está vendo, não basta ser um profissional da área de saúde habilitado, tem que ser um profissional habilitado porque estudou, né, e sabe prescrever. Eu acho que isso é muito importante. A pós está me abrindo os olhos. Já era uma coisa que eu fui procurar porque eu já tinha esse feeling que eu, pô, não é porque eu estou habilitada profissionalmente que eu vou prescrever. Então, isso, gente, é muito importante e ter cuidado com o que está off-label, às vezes. Assim, você pode usar isso, é um medicamento fitoterápico onde você pode usar, você pode passar na pele ou em qualquer lugar, mas ele é indicado. Existe algum artigo que diga que ele é indicado para aquela região? No caso, a minha região, que é a região pélvica, a região vaginal, o fato de eu estar habilitado não quer dizer que aquele medicamento fitoterápico, né, pode ser usado naquela pessoa. Então tem que saber disso primeiro, né? Como qualquer coisa que está fora da bula, né, Angélica? Eu acho que esse cuidado é essencial, né? Fundamental, né? Fundamental esse cuidado. Tem plantas que são exclusivas para uso oral, outras que não são exclusivas, pelo contrário, que não devem ser utilizadas. A mesma coisa para uso tópico, né? Para passar em qualquer região, seja do corpo. Tem plantas, a mucosa vaginal é muito sensível, então tem que entender também o que é possível, o que não é possível ser utilizado, né? Então, nada como realmente ter o conhecimento, né? Realmente, às vezes a gente, né, o profissional é habilitado pelo seu conselho, mas ele não tem o conhecimento. Então é sempre importante, né, ter esse cuidado, né, quem for procurar alguém realmente pesquisar, saber se essa pessoa, né, o currículo, tudo mais, porque a fitoterapia ela não é brincadeira, né? Ela é séria e justamente porque ela é séria que ela faz resposta clínica, né? Então a gente tem resposta clínica porque ela é eficaz, né? Então, se é eficaz, também tem efeito colateral. Tem que ter cuidado. É verdade. E em relação, né, agora vamos avançar um pouquinho na história dessa mulher. A gente falou das cólicas menstruais, da TPM, né, que está ligado a uma fase mais jovem dessa mulher. E aí, e depois, né, no climatério e na menopausa, como é que fica essa mulher? Aí a gente tem várias questões aí para perguntar, desde a questão do ressecamento vaginal, dos fogachos,
né, da libido. Eu queria que você pontuasse, qualquer coisa eu volto também, né, porque eu estou fazendo várias perguntas numa só, mas eu queria que você pontuasse e dissesse assim, o que que, se existe, né, o que que essa mulher pode usar de maneira segura em casa para melhorar fogacho. Eu acho que o fogacho, vamos começar por ele, que é realmente alguma coisa que deve ser muito incômoda. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu fico torcendo para que quando chega essa hora eu não Em tenha termos nada de disso. idade, a gente não está tão longe em termos de idade disso, né? Então, Não estamos. Não estamos. não. Estou mais para lá, para menopausa, do que para cólica. Exato. Então, a fitoterapia é bem eficiente nesse sentido também. Aliás, é muito eficiente nesse sentido e é a linha de primeira escolha hoje pela maioria dos médicos ginecologistas, inclusive trabalhar com fito-hormônio do que trabalhar com hormônio sintético. Né? Então, primeiro entendendo o que é isso, né? A menopausa, ela pode começar aí com 45 anos, já o climatério, né? A menopausa é o nome que se dá à última menstruação, e aí pode ocorrer lá com 50, 52, 50, dependendo, né? Da mulher, ela pode se estender aí nesse caminho, né? E aí os fogachos é uma das principais queixas, com certeza, né? Que vem no consultório, porque ele começa antes, às vezes. Ainda não apareceu a baixa de libido, ainda não apareceu, de repente, a secura vaginal, mas o calor já começou. Né? E é aquele calor que é um calor superior, né? Que vai na região superior do corpo, muitas vezes nas extremidades até fica frio, né? Porque é um quadro, a gente chama na medicina chinesa de deficiência com estagnação, né? Então, que vai aí indo, né, para uma não tem uma regulação de temperatura no corpo todo, o corpo todo não está com a mesma temperatura, mas tem um calor que vem superior. Tá? Em casa, a gente tem uma combinação muito fácil, muito gostosa, inclusive para utilizar, que ajuda a ter uma resposta clínica para fogacho muito boa, que é a mistura da sálvia com a hortelã. Né? Então, fazer uma infusão, fazer um chá, né, com essas duas plantas para utilizar em casa. Tem, assim, olha, vou te dizer que na prática clínica, que eu já tenho um tempo aí, ela tem uma resposta bem eficaz, muito satisfatória, mais até do que a folha da mora, que você já deve ter ouvido falar, né? Que as pessoas ouvem muito falar na folha da mora, folha da mora. Tem estudos também da folha da mora, mas eu já recebi paciente no consultório utilizando a folha da mora, não tendo tanta resposta, e aí a gente troca, coloca lá a sálvia com hortelã e tem resposta clínica. Então, se a gente me perguntar, minha primeira escolha vai ser a sálvia com hortelã, né? Para o fogacho especificamente. Oi? Deixa eu só te interromper, porque eu acho que vale a pena. Deixa eu primeiro ler aqui, que, ó, até mulheres que fazem reposição hormonal bioidêntica têm algum fogacho, é verdade. Às vezes você vê exatamente isso. Ouvi de uma mulher que tem hoje 60 anos, que há 12 anos tem fogacho. Meu Deus. Imagina, Era bom dar esse 12 anos chazinho para ela. ela com fogacho. Então, por favor, passe para ela, Estela, se você tem contato com ela, a utilização do chá de sálvia hortelã, que de repente você vai estar ajudando ela muito. Então, a gente pode fazer aí uma combinação de meio a meio, tá? 50% de uma planta, 50% de outra planta. Por exemplo, se a gente utilizar um meio litro de água, né, fazendo uma infusãozinha, a gente coloca uma colher de sobremesa de sálvia, uma colher de sobremesa de hortelã e pode utilizar abafadinho lá por 3 minutos, coa e tá pronto o chazinho para tomar, tá? Infusão é só ferver a água, largar a planta em cima, abafar, depois tirar e tá pronto. E como são Isso partes é moles, então é importante. infusão. Angélica, era isso que eu ia falar. Ensina como é que faz, porque o chá. Primeiro que uma coisa que a gente precisa desmistificar é assim, então eu vou comprar aquele chá de saquinho e vou fazer, por exemplo, né? Ou, eu vou deixar horas lá, né, na infusão. Então, assim, eu queria que você falasse de novo, porque na hora deu umas leves cortadinhas no seu áudio de como é que faz um chá, de um modo geral, né? E esses toques aí que você acabou de dar sobre o hortelã e a sal. Pode falar. Sálvia. Então, sálvia e hortelã são partes moles de planta. Sempre que a gente tem uma parte molinha, que é flor, folhas, né? Partes mais molinhas, estigmas da planta, a gente vai fazer infusão. Infusão não precisa ferver, não precisa cozinhar. Então, a planta na água, né? Não precisa cozinhar a planta na água. Eu fervo a água separadamente, coloco a plantinha dentro de um recipiente, verto a água em cima e abafo. No caso da sálvia com hortelã, eu abafo por 3 minutinhos.
Então, coloco lá uma colherinha de sobremesa da sálvia, uma colher de sobremesa da hortelã, meio litro de água, verto em cima, abafo por 3 minutos, coo e tá pronto o chá. Quando a gente tem partes duras de planta, né, raízes, cascas, por exemplo, a gente falou da canela, o pau da canela é uma casca, né, da canela. Né? O gengibre é um rizoma, então é durinho. Quando é parte durinha, a gente vai cozinhar. Então a gente pega essa planta, coloca no recipiente, no frio, numa panelinha fria e coloca no fogo. Cozinha, faz decocção. E aí, quando cozinha também, né, pelo tempo de cada planta, normalmente de 5 a 10 minutos, sempre tampadinha, depois disso coa e tá pronto o chá. Então o chá pode ir para geladeira, mas ele só dura 24 horas. Depois disso, se eu não tomei, eu desprezo ela. E aí te perguntaram se a hortelã é salva seca ou fresca, né? Tanto faz, mas se usar ela seca, vai ser uma colher de sobremesa, como eu falei, e se eu usar ela fresca, vai ser uma colher de sopa. Porque quando eu tenho a planta seca, eu retirei água, então eu deixei ela mais concentrada. Então, pode ser seca ou pode ser fresca. A escolha é se você tem o seu quintal plantado ou se fresca, senão pode ser ela sequinha assim. Né? E aí, voltando ao que a gente falou de fogacho, né? E não continuou nos Agora sintomas. vamos Então, para libido. Libido. Todo mundo quer saber de libido. libido, secura vaginal, fogacho, ele é assim, ele acompanha durante todo esse tempo. A gente pode tratar, né? Quando a gente trabalha com fito-hormônio, a gente também melhora fogacho, tá? Então, o que eu vou falar agora para libido, né, também vai ajudar nos fogachos. Mas é interessante adicionar junto o chá, porque o chá é uma coisa rápida e fácil de fazer. E aí, essas outras prescrições, aí você já precisa de um profissional de saúde, né? Claro que a gente pode adicionar soja, por exemplo, na alimentação, a soja fermentada, por exemplo, que ela vai ter aí, né, os fito-hormônios, então eu posso colocar na alimentação. Mas se eu quiser prescrever um profissional de saúde, então que vai prescrever ela, né? A soja é uma das plantas, porque ela é padronizada em isoflavona. Então, as isoflavonas, elas são, então, um fito-hormônio. Qual é a diferença de eu padronizar ou de eu utilizar um fito-hormônio ao invés de um hormônio sintético? A gente tem receptores diferentes no nosso organismo. Então, quando eu tenho uma mulher, por exemplo, que ela tem histórico de câncer de mama na família, que ela não pode fazer uma suplementação, né, uma prescrição aí de hormônio sintético, porque o hormônio sintético ele é estimulado por receptores alfa, né, no nosso organismo. E o fito-hormônio ele estimula beta. Então ele acaba sendo um protetor também, tá? Então essa mulher ela vai poder utilizar a isoflavona, seja ela na soja, ou, por exemplo, o trevo vermelho, que também é uma planta que é padronizada em isoflavona. Elas podem acompanhar aí esse ciclo, né, essa passagem do climatério, da menopausa, tanto antes quanto pós-menopausa da mulher, até ajudar a reduzir esses fogachos e melhorar um pouco essa questão dos sintomas gerais, né? Ele vai atuar um pouquinho em libido e vai atuar um pouquinho em secura vaginal. Agora, quando a gente fala de libido mesmo, aí a gente tem outras plantas que são shows, né? Que a gente pode falar delas aqui. O Panax ginseng é uma das plantas que a gente tem mais estudos dela para secura vaginal, então ele ajuda muito, que ele é o ginseng coreano, né? Vai ajudar muito nessa questão de secura vaginal e melhora da disposição. É uma planta que é na medicina chinesa também afrodisíaca, né? Então ela pode ajudar para a libido. Estão perguntando, é agora a planta da libido. Chegou na hora! Chegou na hora! Momento, Kelly. Olha só. E a gente tem, que é bem conhecida, né? As pessoas devem ouvir falar, já ter ouvido falar, que é a maca peruana, que é a Lepidmeiene, que é uma planta que tem justamente isso. Ela tem o que a gente chama de saponinas esteroidais. Está presente tanto na maca quanto no trípolis, que é uma outra planta que também ajuda muito na questão da libido. Né? Elas são a diagenina, principalmente, que também é, né, um fito-hormônio, né? Eles vão atuar aí melhorando essa disposição. Principalmente a maca, eu acho que para a mulher, talvez ela seja mais a que mais vai dar resposta. Ela tem uma resposta clínica fantástica. A ashwagandha que estão perguntando é um ginseng também, mas não é o ginseng coreano que eu falei, né? Eu falei do Panax ginseng, que é o ginseng coreano. A ashwagandha é um ginseng indiano, né? Então ela vai modular também essa mulher, mas ela não tem tanta resposta na libido quanto tem o ginseng coreano e a maca peruana e o tribulus terrestres. A ashwagandha, ela atua muito a nível de cortisol, então ela regula, né, a ansiedade,
a depressão, o estresse dessa mulher, ela é interessante até mais para TPM do que para a menopausa. Né? Então, ela vai ajudar sim nesse ciclo, mas não necessariamente. O ginseng coreano já ajuda sim, que é o Panax Ginseng. O ginseng coreano vai ajudar, que foi a pergunta ali agora, né? Então, o ginseng coreano, sim. Esse Panax Ginseng. A gente tem vários tipos de ginseng. A maca peruana, por exemplo, que eu falei, ela é chamada de ginseng peruano. Né? Então, a gente tem o ginseng peruano, o ginseng coreano, o ginseng indiano, mas são nomes científicos diferentes e plantas diferentes. Aí parece que todas elas vão atuar, né, como tônicas, mas, por exemplo, o indiano não vai ter tanta resposta quanto tem o coreano e a maca. A maca é... Hoje, se você me perguntar, olha, rapidinho, o que eu coloco aqui para melhorar a libido? Maca peruana. Depois disso, tríbulos terrestres. Tribos, né? Tá? E a gente tem o Piticopetalum também, que é a marapuama, que é muito utilizada para homem, mas ela tem uma resposta para mulher muito boa também. Porque o clitóris, ele é um pênis pequeno, né? Ele é um corpo cavernoso ali também, né? Então, para a gente estimular ali, a gente tem outro mecanismo, é a liberação de óxido nítrico, né? Mas que ele também vai ajudar a deixar, então, essa lubrificação, esse tônus, né? Mais rígido e aí com uma sensibilidade maior local. São mecanismos diferentes. A gente não está falando de fito-hormônio, mas está falando, né, de estimulação local. Então, tem algumas plantas. A maca, ela não é que ela altere a produção de testosterona, como estão perguntando. A Estela está perguntando se a maca altera a produção de testosterona. Tanto a maca peruana quanto os tríbulos terrestres, ele deixa a testosterona mais biodisponível. Ele não aumenta a produção, tá? E não não altera nem para mais nem para menos essa produção. Mas ela faz com que ela fique mais biodisponível, sim. Então, com isso, você tem uma ação né, da testosterona mais eficaz. Né? Assim, a gente tem isso na serotonina também, com algumas plantas que melhoram a serotonina. Não quer dizer que ela aumente a serotonina, mas ela também deixa mais biodisponível. A biodisponibilidade, às vezes, é mais importante até do que você utilizar algo que aumente. Porque se você está no seu corpo com alguma deficiência ou alguma baixa hormonal específica, o pouco que você produz tem que ser muito bem biodisponível. Né? Então, deixar essa biodisponibilidade é melhor, às vezes, do que suplementar se o seu corpo não está absorvendo da forma que deveria. Sim, eu acho que fica até mais equilibrado, né? Normalmente fica muito mais equilibrado. E em relação assim, se a mulher quiser fazer uso de tríbulos, de maca, né, de marapuama, sem ser no período da menopausa ou do climatério, ela também pode fazer esse uso ou existem algumas restrições? Não, ela pode, com acompanhamento, claro, para ver se não está tendo nenhuma interação medicamentosa aí que esteja utilizando, mas pode. Eu recebo mulheres jovens com aquilo que a gente começou falando hoje, né, que você começou falando na live, que a gente, primeiro que não, né, tem esse conhecimento, esses tabus envolvidos, hoje a mulher, ela quer ser uma super mulher, né, a Mulher Maravilha, né? Então ela precisa, né, estar muito bem fisicamente, né, estar malhada, né, ela tem que estar, né, profissionalmente muito bem, então ela tem que fazer tudo. E aí, né, haja libido para aguentar isso tudo, né? Muitas vezes é ali que vai, né, cair, ter uma queda, e aí justamente o cansaço, tudo mais, isso tudo influencia. Normalmente essas plantas que a gente está falando para libido, elas também melhoram muito a disposição, elas são plantas que nos dão muita energia. Então, é um conjunto de coisas, né? E é o que a gente chama na medicina chinesa de plantas adaptogênicas também, a maioria são. Justamente isso, elas deixam a gente mais disposto para enfrentar todas essas atribuições nossas, né? Que é tão característico das mulheres. E eu acho que vale a pena ressaltar, né? Você já iniciou aí, deixou a bola quicando, eu vou só fazer o gol, mas vale ressaltar, gente, que não existe nada mágico. Não, nem na alopatia, nem na fitoterapia, nem em nada. Assim, no processo de sexualidade, nesse processo que é muito maior, primeiro que a libido a gente pode direcionar ela para vários lugares da nossa vida. Então, tem gente que direciona a libido para o estudo. Aquilo dá um tesão na pessoa e a libido fica um pouquinho mais fraca
para o sexo. Tem gente que direciona a libido, né, para os filhos, para os netos, enfim. Então, assim, eu acho que primeiro também tem que saber como é que tá essa relação. Se a gente está falando de duas pessoas, de parceria, né, antes de você pensar em tomar alguma coisa mágica, primeiro dá uma revisada de como é que está a sua relação, como é que está a sua vida, como é que está você com você própria, né, para que você não se frustre. Porque às vezes aquilo é só uma parte, geralmente é uma parte de um processo. Né? Então, aquilo vai entrar com mais alguma coisa. Então, você vai de repente está parada, sedentária, se sentindo mal com o seu corpo, né? Então vai começar a malhar e vai fazer o uso do fitoterápico. Então isso realmente a resposta vai ser outra. Eu acho que sempre vale a pena a gente falar disso para tudo, né, Angélica? Porque a gente realmente, e é normal, eu não estou culpando ninguém, não. Todo mundo quer uma pílula mágica, todo mundo, isso é normal, né? Mas a gente tem que saber que, embora seja normal, desejar é sempre normal e saudável. Porém, a gente deve saber o que eu preciso chegar para eu alcançar aquele meu desejo. É só isso. Então, ter essa consciência é muito legal e o autoconhecimento também, né? E a cumplicidade, o diálogo, se for uma questão que está envolvendo uma parceria. Então, isso é sempre bom falar, né, Angélica? Claro, não, é fantástico isso que você colocou, né? A gente recebe muito, né, no paciente, quando a gente fala assim, que eu pergunto sempre, né, como tá a libido, como tá? E a pessoa diz, ah, tô sozinha, tô solteira, ou tô sem ninguém. Mas libido não é só a vontade de fazer sexo, né? Libido, ela tá envolvida, na medicina chinesa, a gente diz que libido é energia vital. Olha que lindo, né? A sua energia, a sua vitalidade para, como você disse, muitas vezes direcionada para outras coisas. Então, ter essa libido, essa energia vital, essa pulsão, né? Que na psicanálise a gente diz que é uma pulsão aí que vem, né? Uma pulsão sexual, uma pulsão de vida, né? Ela não está só direcionada para o sexo, ela está direcionada para a nossa vida, para nossas atividades diárias. Claro que, né, quando a gente fala, às vezes está relacionado ao companheiro, mas também você pode se sentir com uma libido muito boa sozinha, né? Então, são caminhos e escolhas que temos, né? E como você bem disse, tem muitas coisas que estão envolvidas nisso, né? E não é uma pílula, infelizmente, a gente não tem isso, né, para nada mágico, nem para libido, nem para redução de peso, que a gente fala, né? As mulheres querem muito cápsulas mágicas para tudo, para não envelhecer, né? Para reduzir peso, para ficar, né, sexualmente bem disposta, então, para muitas coisas. E tem muitos caminhos para todas essas respostas, né? Perguntaram aqui qual é o melhor horário para tomar, né? Uhum. Essas plantas tônicas, essas plantas que têm aí uma ação de melhorar a disposição como um todo, que foram essas últimas que eu falei, tríbulos, maca, piticopetalum, é legal tomar mais cedo, assim, né? Tomar pela manhã. Mas as outras pode tomar no longo do dia, sem problema nenhum. Lembrando que as plantas tipo soja, trevo vermelho, né, que são plantas que têm isoflavona, é interessante utilizar com um pH mais ácido do organismo. Então, não junto com a comida, por exemplo, né? Colocar ela separadinho aí para tomar. Mas não tem muita regra de horário, não. E o que você mais recebe, assim, lá no Hospital do Andaraí, no ambulatório, em relação à saúde da mulher? Quais são as queixas que você mais recebe lá, Angélica? Muito de baixa de libido, não é só no ambulatório do Andaraí, é no consultório particular também, né? Muita, de todas as idades, tanto a gente está aqui falando de sexualidade feminina, mas os homens também, tanto homens quanto mulheres, muito, muito, muito. Mas eu acho que está muito agregado a isso que a gente disse, né? Muitas atividades, muitas coisas, fazendo tudo. Então, independente de idade, a gente tem muitas queixas disso. Mas as mulheres estão sofrendo muito de TPM também, né? Então, muita queixa também nessa ação aí né, das dores, né, das dores de dores da mama, massalgia, e aí acompanhando tudo isso, né, esse ciclo todo. Então, na verdade, são queixas que acompanham as mulheres. Às vezes não é nem a queixa principal, ela te procurou por outro motivo.
né? Mas Aham. na conversa, até porque na maioria das vezes, né, quem procura um nutricionista, principalmente no consultório, é porque tem as questões aí metabólicas envolvidas, né? Ou está com colesterol alto, outros mecanismos. Mas quando a gente começa a perguntar, né, começa a investigar, a gente vê que tem uma queixa aí de uma TPM que veio a vida toda, ou que está há muito tempo, né? Isso sim, e a libido é um ponto que sempre está presente, assim, ela tem uma importância muito grande. Mas, como disse bem a Estela aí, ela é multifatorial, né? Então, realmente, ela é multifatorial, tanto para tratamento, né? Quanto para causa, né? A causa dela é multifatorial, o tratamento também tem que ser multifatorial. Às vezes a gente precisa tratar, né, não só o corpo, né, para ter uma melhora da libido, mas tem que tratar aí também, né, a questão emocional, né, disso tudo, que envolve, né, você estar bem também fisicamente, com o seu corpo, né? Estar bem com o seu corpo não é estar no peso ideal e nem estar, né, com o que diz ser o peso ideal, mas estar bem fisicamente com você, né? Então, isso também é importante. E para a mulher, isso é fundamental. A gente vê isso, né, claramente, que está muito ligado à libido na mulher, está ligado a essa aceitação de corpo, né? Essa aceitação de como ela se vê, como que ela encara, porque ela transmite o que ela, né? Ela é um espelho, né? A mulher é muito isso, ela é muito espelho para o parceiro, né? De como ela está se sentindo. Então, isso é importante também para uma boa libido, né? E aqui perguntaram o que vocês acham do medicamento que está no mercado, o azulzinho rosa. Ela, ela quis dizer Exato. a nossa, né? Deve ser. Uhum. O Viagra É, Vivo, que ela quer dizer. sim. O Viagra Foi Vivo tão difícil, foi tão não difícil teve criar. sucesso, né, Angélica? Nenhum sucesso, gente. Não, é tão Infelizmente. difícil criar o azulzinho rosa, você imagina, né? O mecanismo do azulzinho mesmo é só aumento, né? Ali ele faz outras questões, mas ele faz aumento de óxido nítrico, beleza, já tá dando uma resposta. Pra gente, imagina, só isso não funciona, né? É muito. São muitos caminhos que tem que ter esse medicamento. Ele tem que fazer ação a nível central, periférico, neurotransmissor. Então, é Tem que lavar uma, a um, louça para deixar a tem que gente fazer excitada, arrumar a exato, casa. é isso aí. Ai, ai. Ó, aumento da autoestima tem que ser trabalhada, com certeza, Angélica, e a Angélica também. E aqui, olha, infelizmente, ela perguntou, agora sem brincadeira, mas a pílula rosa para a mulher, ela não teve. Dizem até que foi meio assim forçadinho para o FDA, né, para o FDA lá dos Estados Unidos deixar liberar de tanto tempo que eles estavam tentando. Mas ela tem efeitos cognitivos, imagina, e realmente não deu certo. Se desse certo, gente, ela com certeza bateria o Viagra. Bateria, eu não tenho dúvida. Né? E uma outra coisa importante é que a gente precisa compreender como é que se processa o desejo sexual feminino. O desejo sexual feminino, ele é de duas formas. Ou você tem desejo, isso é fisiológico, não tem nada de doença. Ou ele é espontâneo, então você, por exemplo, início de relacionamento é aquele desejo espontâneo. Você vê a pessoa, ai, que vontade de transar e tal, vai lá e transa. Depois de passado um tempo, e tem uma pesquisadora, a Rosemarie Basson, que viu que o desejo após 2 anos de relacionamento, ele tende a ser responsivo. Você é neutra para o sexo, então você tá ali, se transar, transou, não faz diferença. E o que acontece quando você é bem estimulada, você entra no ciclo de resposta sexual humana, que é composto de desejo, excitação, orgasmo e resolução. Na verdade, você entra sem desejo. Então, o desejo não é algo obrigatório para fazer com que a gente transe. A mulher transa não pelo desejo, a mulher transa por conta do estímulo. Um bom estímulo é que faz a gente transar, não é o desejo. E isso é importantíssimo que a gente saiba. Porque isso tira da gente a questão assim, nossa, se eu não tenho desejo espontâneo, então eu tô mal, eu tô doente, eu preciso procurar ajuda. Não é bem assim. É aquilo que a Angélica falou, que eu falei, que vários colegas aqui falaram, né? Que é maior. Então você tem que buscar o que pode melhorar
na sua relação, erotizar a relação, né? Melhorar sua autoestima, melhorar o seu, né? O que que você acha de você própria e melhorar o seu relacionamento interpessoal. É por aí, né, Angélica? Não tem Temos jeito, é esse o caminho, não tem, né? O caminho na verdade, é esse o caminho, são muitos os caminhos. Então, com certeza, é um conjunto de ações, um conjunto de coisas. Ah, se fosse tão simples, a gente não estava falando aqui disso tanto tempo. Então, realmente não é simples, né? E é particular assim, é próprio de cada um. Acho que a gente primeiro tem que entender o que nos faz, né? Sentir esse desejo, sentir esse prazer, né? E aí você falou uma coisa bem interessante, que é um alerta para os homens, né? Então a gente tem que ser estimulada. Isso é importante. É um alerta para parceria total, de modo geral, né? E a questão também, né? A Estela tá falando, o meu sempre foi responsivo. Pode ser. Tem mulheres que Claro. têm um desejo apenas responsivo. Agora, existem maneiras de trabalhar o desejo. Eu já fiz live aqui, então no meu Telegram, gente, tem um monte de dica. Tem um monte de dica no meu canal do YouTube sobre desejo, como fazer para aumentar o desejo. Quem não conhece meu canal, Mônica Lopes, muito prazer no YouTube. Eu acabei de completar 20 mil assinantes do canal, né? Olha como é que eu sou super ligada, né? Não sei nem como é que fala. E eu fico muito feliz que é tudo orgânico. Tudo orgânico, nunca impulsionei nada. Não que eu não queira impulsionar no futuro, não é isso. Mas, assim, muito legal, né? Você galgar isso aí aos poucos. É um trabalho realmente árduo, né? Então, eu fico muito feliz. Angélica, eu estou amando essa live. Eu queria que você desse, assim, uma dica para a mulherada, assim, se eu pudesse tomar um chá para, assim, me sentir mais equilibrada com o meu feminino. Eu acho que eu já sei qual é a planta. Vou tirar 10. Eu queria que você... Assim, Angélica a planta está na minha frente, é uma flor linda, tá? Cimente, ó, Angélica Cimente, gente, não tem jeito. É a planta da mulher, é a planta do feminino. A gente encontra a raiz dela para utilizar na forma de chá, tá? Então tem que fazer decocção daquele jeitinho que eu ensinei, mas é a Angélica Sinensis, com certeza. É a que vai equilibrar o feminino, tá? Então, em todas as fases, da menarca à menopausa. Então, tomar Angélica, a raiz da Angélica. E tem assim, todo dia a pessoa pode tomar, existe alguma posologia, assim, tem que tomar 2 vezes por dia ou não? Não, todo dia você toma um chazinho. O único cuidado que tem que ter com a Angélica Sinensis é se tiver um ciclo menstrual muito abundante. Daí tem que parar um pouquinho antes do ciclo menstrual, aí assim, uns 10 dias antes do ciclo, porque ele pode aumentar esse fluxo, tá? Então aumentar, mas isso se for realmente muito, muito abundante. Caso contrário, você pode utilizar uma vez ao dia só. Quando a gente faz uma planta de uso crônico, uso contínuo, né? A gente reduz dose para utilizar durante bastante tempo. Então, aquela colherinha de sopa, né? Se for fresca, e uma colherinha de sobremesa, se for seca, para 250 ml de água é suficiente para tomar uma vez ao dia. Maravilha. Muito obrigada, gente. Estamos chegando ao final antes que o Instagram corte a gente. Angélica, muito, muito obrigada. Eu amei. A gente vai ter que fazer mais, tá? E deixe suas considerações finais aí em 30 segundos. 30 segundos. Obrigada, adorei participar, foi muito bom, né? E tudo que a gente falou, acho que o resumo é: se conheça e as plantas ajudam, elas não fazem milagre. Aonde a gente te encontra? Se alguém quiser se consultar com você, fala aí que depois eu vou deixar também o contato. Então, eu tenho consultório no Leblon e tenho consultório na Barra. Na Barra, no Instituto Plena, no Leblon, Centro de Terapias Integradas. Mas aí você pode falar comigo na Angélica Filt, no Instagram, que a gente conversa e eu dou os locais direitinho. E eu vou fazer então, gente, no Stories, vou deixar o contato da Angélica para ninguém ficar perdido, tá? Um beijo para todo mundo. Angélica, não esquece que a gente está lá no outro também, tá? Um beijo, vou encerrar aqui. Tchau, tchau, gente. Valeu!